Vamos então ao nosso primeiro bloco de conteúdo, abordando aqui algumas importantíssimas questões envolvendo o tema da teoria geral do processo. Então, indo por uma sequência proposta pelo próprio CPC, quando nos artigos 1º a 12 aborda as normas fundamentais do processo, dê uma olhadinha comigo nessas primeiras questões. A de número 1 é uma questão da prova da Magistratura do Trabalho de 2023, em que se disse que o atual CPC dedica alguns artigos ao que denominou normas fundamentais do processo, demonstrando inclusive o fenômeno da constitucionalização do direito processual. Verdade? O artigo 1º, a propósito do CPC, deixa muito claro que o processo civil ele é ordenado, disciplinado e interpretado segundo as normas constitucionais. Nesse cenário, o examinador pede para que a gente identifique o que é correto. Vamos lá. A letra A diz assim, que o processo civil rege-se pelo princípio dispositivo e o processo começa e se desenvolve apenas por iniciativa da parte. Então há dois trechos nessa alternativa. E os dois estão errados. Vamos começar primeiro identificando por que não é correto afirmar que o processo civil rege-se pelo princípio dispositivo. Quando a gente fala em princípio dispositivo, pessoal, a gente está pensando no princípio que reconhece o protagonismo das partes. Então, um sistema orientado exclusivamente pelo princípio dispositivo, ele reconhece o protagonismo das partes, tanto na instauração quanto na condução, no desenvolvimento do processo. O juiz, nesse sistema, tem uma postura mais passiva, voltada principalmente para a decisão do caso. Por outro lado, quando a gente fala em princípio inquisitivo e o sistema que é regido por ele, a gente está reconhecendo um sistema em que o protagonismo ele já é do órgão jurisdicional, tanto na instauração quanto na condução do desenvolvimento do processo, atuando sem a necessidade de qualquer tipo de iniciativa, de qualquer tipo de provocação. Mas o nosso sistema, será que ele é um sistema puramente regido pelo princípio dispositivo? Não. O nosso sistema é um sistema misto, porque ele tem traços do princípio dispositivo, mas também tem traços do princípio inquisitivo, preponderando o princípio dispositivo. Até deixo aqui para vocês uma passagem doutrinária, em que se lembra que o sistema brasileiro é um sistema misto, convivendo com os princípios dispositivo e inquisitivo e com preponderância do princípio dispositivo. E um ótimo exemplo disso é o artigo 2º do CPC, que por sua vez vai demonstrar que esse segundo trecho aqui da alternativa A também está errado. O artigo 2º que fala que o processo começa por iniciativa da parte, o que é um traço do princípio dispositivo, reconhecendo ali um protagonismo para a parte nesse momento, mas ele se desenvolve por impulso oficial, o que é um traço aqui do princípio inquisitivo, né? Já que o magistrado, depois de quebrada a inércia, ele não precisa de provocação para desenvolver o processo. Ele se desenvolve por impulso oficial. Mas está errado não só por isso, né? Porque disse que o processo começa e se desenvolve apenas por iniciativa da parte. Ele se desenvolve por impulso oficial e não por iniciativa da parte. Mas também está errado por causa do apenas. Porque mesmo quando a gente lembra que o processo começa por iniciativa da parte, a parte final do artigo 2º lembra, ressalvadas exceções previstas em lei. E nós temos exceções em que o processo, ele se inicia, o processo ele começa sem a iniciativa da parte, de ofício. Vamos lembrar algumas exceções importantes a essa regra da inércia, também chamada de regra da demanda, segundo a qual o processo começa por iniciativa da parte, mas não apenas? Veja, primeiro exemplo, artigo 712, lá no procedimento especial de restauração de autos, quando o artigo diz que, verificado o desaparecimento dos autos, pode o juiz, de ofício, promover-lhes a restauração. Outro exemplo está lá no procedimento de arrecadação de herança jacente. Coincidentemente, o STJ, num recente informativo 688, também confirma que a herança jacente excepciona a inércia da jurisdição, já que o Código atual confere legitimidade ao juiz para atuar ativamente, independentemente de provocação, seja para a instauração, seja para a instrução do processo.
Então, extremamente errada a letra A. Primeiro, porque o nosso sistema não é regido pelo princípio dispositivo puramente, é um sistema misto, com traços do dispositivo e traços do princípio inquisitivo. E segundo, porque o artigo 2º do CPC diz: o processo começa por iniciativa da parte, regra da inércia, mas se desenvolve por impulso oficial. E mesmo quanto à iniciativa da parte para que o processo se instaure, existem algumas exceções, como, por exemplo, essas que estão lembradas nesse slide. Vamos ver se a letra B está melhor. Sob pena de malferir o princípio da imparcialidade, o juiz não deve apontar às partes eventuais deficiências formais do processo para permitir as devidas correções. Pelo contrário, um princípio muito caro ao processo contemporâneo é o princípio da primazia do julgamento do mérito. E nesse contexto, claro, incumbe ao juiz, sim, independentemente de se falar aqui em imparcialidade, porque isso não lhe retira a imparcialidade, mas ele deve apontar eventuais deficiências formais, evitar a extinção prematura do feito, evitar decisões meramente formais, enfim, fazer com que o processo caminhe em direção ao julgamento de mérito. Um artigo que eu gosto de citar para justificar a letra B é o artigo 139, inciso 9, que lembra que, entre outras coisas, incumbe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios, o que deixa a letra B completamente equivocada. A letra C diz que, embora as partes tenham o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do processo, artigo 4º, nosso direito processual civil não admite o contraditório diferido. Ora, veja, no que toca ao contraditório, nós temos como regra o que traz o caput do artigo 9º, que de fato, como regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. A regra, portanto, é a do contraditório prévio. Então, não se profere decisão contra a parte antes que ela seja previamente ouvida. Agora, há situações em que o próprio artigo 9º admite o contraditório diferido, também chamado de postergado ou postecipado. Quais são essas hipóteses? Parágrafo único diz que o disposto no caput não se aplica, ou seja, a gente vai permitir um contraditório diferido nas hipóteses de 1. Tutela provisória de urgência, com toda razão. 2. Algumas tutelas da evidência. Nós vamos estudá-las em detalhes, mas eu já antecipo, que são as hipóteses dos incisos 2 e 3 do artigo 311. O juiz pode decidir liminarmente, sem ouvir a parte contrária. E também na hipótese do artigo 701, que está lá no capítulo da ação monitória, porque o Código prevê que se o juiz, diante de uma prova escrita, sem eficácia executiva, ele entende que é evidente o direito do autor, ele já profere uma decisão contra o réu. O cite-se na ação monitória é uma decisão contra o réu, ordenando que ele pague, que ele faça, deixe de fazer ou entregue algo. Então isso é uma decisão em que há contraditório diferido, ou seja, a oportunidade da parte contrária se manifestar é posterior ao proferimento de uma decisão contra os seus interesses. Vamos ver se a D está melhor? A D diz que a proibição de decisão surpresa, também chamada de decisão de terceira via, conforme previsto no artigo 10 do CPC, não se aplica quando a matéria sobre a qual o juiz deva decidir seja de ordem pública ou possa ser conhecida de ofício. Isso é algo aqui que a FGV faz constantemente. É trocar o ainda que pelo salvo se ou qualquer coisa do tipo. Porque o artigo 10 do Código de Processo, ele que proíbe a chamada decisão surpresa, proíbe a chamada decisão de terceira via, diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar. Frisem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, e não como foi dito na alternativa D, que esse dispositivo não se aplica se a matéria puder ser conhecida de ofício. Então é ainda que, não é salvo se. Então mesmo que se trate, por exemplo, do reconhecimento no curso do processo da prescrição, que é uma matéria conhecível de ofício,
Ainda assim, o juiz tem que ouvir previamente as partes, sob pena de proferir uma decisão surpresa, também chamada de decisão de terceira via. Bom, só pode ser a letra E, né? A letra E, que diz que, ao alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu, em sintonia com os princípios da primazia da decisão de mérito, cooperação e boa-fé, indicar, sempre que tiver conhecimento, o sujeito passivo da relação jurídica discutida. De fato, o artigo 339 do CPC, que está lá no capítulo da contestação, diz que se o réu abrir uma preliminar de ilegitimidade passiva, ele tem uma incumbência, qual seja, a de indicar quem é o sujeito da relação jurídica. Então, se ele sabe quem é o legitimado, ele tem que indicar. E a propósito, se ele guardar essa carta na manga, se ele não indicar o verdadeiro legitimado, a lei prevê que ele vai arcar com as despesas processuais e ainda deverá indenizar ao autor pelos prejuízos que ele sofra em virtude da falta dessa indicação. E veja, acerca dessa responsabilização prevista no artigo 339, complemente que nos termos do enunciado 44 do FPPC, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, essa responsabilidade ela é subjetiva. Então essa não é uma hipótese de responsabilidade objetiva que independe de dolo ou culpa, ela é subjetiva. E mais, indicado esse terceiro, então quando o réu indica o legitimado, o autor será intimado. Ele será intimado e não se esqueça, ele pode adotar uma entre as três seguintes posturas. A primeira postura é não mexer em nada, é deixar tudo como está, é manter apenas o réu. A segunda postura é diametralmente oposta, é quando o autor concorda com a indicação do réu e o substitui pelo terceiro que foi indicado, com a exclusão do réu. O réu é excluído? Sim, ele é excluído, mas tem direito de ser reembolsado das despesas que teve até o momento, e o advogado desse réu excluído tem direito a receber honorários entre 3% e 5% do valor da causa. Ou se o valor da causa for irrisório, por apreciação equitativa é que será fixada a verba honorária. Agora, nós temos uma posição que não é nem a de manter o réu, nem a de substituí-lo por um terceiro, mas que é a posição de manter o réu e incluir o terceiro como litisconsorte. Então forma-se um litisconsórcio ulterior nesse processo. O autor entende que o réu é legitimado, como ele já entendia desde o início, mas entende que também o terceiro é legitimado. Aí ele vai incluí-lo. Então os artigos 338 e 339, eles foram então aqui puxados pela letra E para essa rápida revisão. Então, de fato, nós temos aqui como a única correta a letra E. Vamos para a 2. A 2 da prova da Defensoria do Rio de 2023, em que se narrou o seguinte: quanto à garantia fundamental de motivação das decisões, me ajudem a encontrar o que é correto. Letra A. A fundamentação pode ser omitida nas decisões concisas dos juizados? Não, não existe permissão em lei para que nas decisões dos juizados o juiz omita a fundamentação. O que alguns podem estar se lembrando é que na lei do juizado é permitida a dispensa do relatório. O artigo 38 da 9.099 deixa claro que é dispensado o relatório na sentença no âmbito do juizado. Não tem permissão para omissão em relação à motivação. A letra B, vamos ver se está melhor, diz que a indicação de julgado simples e isolado de tribunal ostenta a natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente para aplicar o 489, parágrafo 1º, inciso 6. Cuidado, questão 100% voltada para a jurisprudência do STJ. Segue comigo o seguinte raciocínio. Começando pelo 489, parágrafo 1º, inciso 6, a que se referiu essa nossa questão, em que ele diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem que faça
aquela sistemática da distinção, né, sem que demonstre a existência de distinção no caso em julgamento, a chamada distinguishing pela teoria da common law, ou sem que demonstre a superação daquele entendimento, a chamada overruling. Agora veja, o código então diz que se, por exemplo, o autor invoca súmula, jurisprudência ou precedente, para que o juiz deixe de seguir essa súmula, jurisprudência ou precedente, das duas uma. Ou ele demonstra a existência de distinção, ou seja, ele diz, essa súmula que você invocou não se aplica a esse caso, ou demonstra que aquela súmula está superada, distinguishing ou overruling. Sobre o tema, o STJ tem um julgado, que é um julgado do informativo 679 de 2020, onde ele começou a limitar a aplicação desse artigo ao dizer que essa regra somente se aplica a súmulas ou precedentes vinculantes, e não a súmulas e aos precedentes meramente persuasivos, como, por exemplo, acórdãos de tribunais de segundo grau distintos daquele a que o julgador está vinculado. Então, por exemplo, ação tramitando na primeira instância da Justiça Estadual. Se a parte invoca um acórdão de um TRF, o juiz, para deixar de seguir esse precedente, ele precisa obedecer o inciso 6, fazendo a distinção ou a superação? Não. Por quê? Porque o precedente invocado não é um precedente vinculante, não é um daqueles produtos jurisdicionais lá do artigo 97. É apenas aqui um acórdão de um tribunal de segundo grau e que, a propósito, é distinto daquele a que o juiz está vinculado. Porque o juiz está vinculado ao TJ, eu indiquei um julgado de um TRF. Então, quando eu invocar esse tipo de precedente, meramente persuasivo, o juiz não tem que respeitar o 489, parágrafo 1º, inciso 6. E no mesmo contexto, aí vem o julgado que faz com que a alternativa B esteja errada. No mesmo contexto, agora no informativo 760, o STJ diz que a indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente para a aplicação desse dispositivo. Julgado simples e isolado, como, por exemplo, esse a que se refere o informativo 679, um acórdão de tribunal de segundo grau, enfim. Então, súmula, jurisprudência ou precedente a que se refere o 489, parágrafo 1º, inciso 6, são apenas súmulas ou precedentes vinculantes. Por isso, deixa eu voltar ao slide, que a letra B está errada, porque disse que a indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza de súmula, jurisprudência ou precedente. Então, letra B errada por força do informativo 760. Vamos ver se a C está melhor? Segundo o STF, os acórdãos e as decisões devem examinar pormenorizadamente cada uma das alegações ou provas trazidas pelas partes, mesmo que sucintamente. É absolutamente oposto o entendimento do Supremo sobre o tema. Ele tem vários julgados, como por exemplo esse aqui de 2023, em que ele relembra que o Supremo já decidiu que o órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Então, a letra C, ela vai aqui na contramão do entendimento pacificado do Supremo. Ele não precisa fazer uma análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. Mas você que é mais estudioso, mais estudiosa, pode estar pensando assim, Gustavo, mas não tem um artigo do CPC que fala que não é fundamentada a decisão, que não enfrentar todos os argumentos? Calma, eu sei que você está lembrando do 489, parágrafo 1º, inciso 4, que diz que não é fundamentada a decisão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas veja, apenas aqueles que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se determinado argumento ele não tem capacidade de, em tese, infirmar, dissuadir o magistrado acerca daquilo que ele está convencido, não precisa ser enfrentado. Tanto que o STJ
ele entende que esse dispositivo aqui que está na tela, ele ratifica um posicionamento antigo seu, que vai ao encontro, de certa forma, do posicionamento do Supremo, segundo o qual o magistrado ele não precisa responder a todas as questões, rebater todos os argumentos das partes, se ele já encontrou um motivo suficiente para decidir. A própria Corte Especial do STJ, vale essa lembrança, já decidiu em 2016 que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, se ele já encontrou motivo suficiente para decidir. Ah, mas e o inciso 4? Segundo ele, esse inciso confirma a jurisprudência do STJ. Por quê? Porque, como eu te disse e repito, ele tem o dever de enfrentar apenas as questões que possam infirmar a sua conclusão. Tá bom? Então, bastante cuidado. A letra C está bem errada, porque vai na contramão da jurisprudência do STF, que é ali acompanhada, né? Mudando o que tem que ser mudado, mas acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver se a letra D está melhor? Segundo a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o juiz, na motivação, não decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então aqui conjugou CPC com a LINDB. E de fato, já vou te antecipar, a LINDB no artigo 20 diz exatamente isso. O artigo 20 da LINDB diz que nas esferas, a que me interessa é essa aqui, né? Na esfera judicial em especial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. A gente está aqui, eu vou fazer uma rapidíssima revisão com vocês, no contexto do chamado consequencialismo. Essa norma, pessoal, do artigo 20 da LINDB, ela traz uma condição para o proferimento de decisões em que o magistrado pretende aplicar esses chamados valores jurídicos abstratos, esses princípios normativos menos densificados, tais como dignidade da pessoa humana, moralidade, impessoalidade, direito à saúde, etc. E que condição é essa? A condição que essa norma traz é a condição de o magistrado considerar as consequências práticas da decisão que ele vai tomar. Não só para as partes, mas para a comunidade como um todo. É o chamado consequencialismo. Eu até trago uma passagem doutrinária aqui nesse slide, em que a professora Gisele Salgado lembra que o consequencialismo é um exercício prognóstico realizado pelo magistrado quanto às consequências da sua decisão no mundo sensível, não só com relação às partes, mas com relação à sociedade como um todo. Então, segundo essa teoria, o juiz ele deve fazer um juízo preditivo, uma estimativa das consequências práticas que a sua decisão pode gerar, não só para as partes, mas para a coletividade. E não só sob o aspecto jurídico, mas também as consequências práticas sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, entre outros. É como lembra o professor Fred Didier, não basta, por exemplo, que o magistrado invoque um direito fundamental à saúde para deferir a um paciente tratamento em hospital particular à custa do Estado. Porque segundo a norma do artigo 20 da LINDB, que é a alternativa correta da nossa questão, é preciso que o magistrado considere as consequências de seu julgado, especialmente quanto aos reflexos que ela pode gerar no orçamento público, bem como na situação de outros pacientes que também estão na fila. Enfim, o juiz ele tem que analisar as consequências práticas da sua decisão para além do processo, adentrando nos possíveis impactos, né, principalmente sociais, principalmente econômicos, dos seus julgados. Então, a alternativa D, que é muito mais simples do que eu tentei te explicar, porque ela foi só no artigo 20 da LINDB, ela nos traz essa oportunidade de uma rápida revisão sobre o consequencialismo. Tá bom? Então, se ela está certa, a letra E só pode estar errada. Que diz que por tratar-se a omissão quanto aos fundamentos da sentença de um vício de inexistência, é possível ao tribunal, diante da interposição de apelação, julgar desde logo o mérito
quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Por que ela está errada? Se a gente já sabe que a correta é a letra D. Porque, de fato, o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do CPC, ele diz que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar não a inexistência, mas a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Então é errada a letra E, porque está falando que é inexistente uma sentença que tenha vício de fundamentação. Sentença com vício de fundamentação pode ter a decretação da nulidade e não da inexistência. E o que esse artigo está nos trazendo é o seguinte, que imagine, se o juiz de primeira instância profere uma sentença com vício de fundamentação, interposta uma apelação, se o tribunal entender que de fato existe um vício de fundamentação, o que ele vai fazer? Ele vai cassar essa sentença, determinar o retorno dos autos à primeira instância? Não. Ele reconhece a nulidade do julgado por falta de fundamentação, e se o processo estiver maduro, fala-se em teoria da causa madura, se ele estiver em condições de imediato julgamento, o próprio tribunal supre essa omissão e dá à decisão a fundamentação adequada. Então, muito embora nem se tenha chegado a toda essa reflexão, o equívoco da letra E baseia-se aqui, quase que exclusivamente na ideia da inexistência ao revés da nulidade, que seria mais correto afirmar sobre o tema. Tá bom? Com isso, a gente fecha esse primeiro bloco com as duas primeiras questões. Até já!